noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta na casa de Deus nessa noite para cultuar ao Senhor Jesus. Isaías aí, ó. Tá distradinho isso aí, ó. Tá tudo bom isso aí. Deus abençoe, meu sobrinho. Deus abençoe a cada um nessa tarde, os irmãos e irmãs que vieram até aqui. Que possamos verdadeiramente desfrutar da palavra de Deus, né? Vamos ler a Bíblia. Eu quero ler com vocês em Isaías, no capítulo 40. Deus vai falar com Isaías, porque Isaías vem aí, vamos ver Isaías, né? Não é só com Isaías, Deus vai falar com todos nós, né? Isaías capítulo 40, nós vamos aqui aproveitar o calor, diz que é psicólogo, né? Como é que é? Psicológico. Então você não dê bola para o calor aí. Preste atenção na palavra. 40, aqui fala o livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai, povo meu, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhes que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar-nos-emos vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse. Voz que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca a erva, cai as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou e nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aqui está este povo nesta tarde, meu Deus, os irmãos, estas irmãs, essas crianças, jovens, todos nós estamos reunidos aqui nessa tarde, meu Deus, para ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um. E o Senhor tem uma palavra para cada pessoa nesta noite. Todos que se chegou a Ti, o Senhor nunca deixou sair ou voltar de mão vazia, mas sempre voltou com a bênção, com aquilo que necessitava em suas mãos. E nós precisamos nessa tarde, meu Deus, da ajuda do Senhor. E a sua ajuda vem através da palavra, da mensagem. E por isso precisamos ser inspirados nesta hora, tanto para falar como para ouvir, meu Deus. Abre os nossos entendimentos para compreender as Escrituras Sagradas, como o Senhor fez para os seus discípulos uma certa vez. Senhor Deus, toma o controle de tudo, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Quero usar um tema bem estranho aqui, para nós falar um pouco.
Toda profecia que se cumpre, ela vira história. Então nós somos contadores de história. No tempo que nós estamos vivendo, a maior parte estamos contando história. Consolai, consolai, povo meu, diz o Senhor. Falai benignamente a Jerusalém, brandai-lhes da sua servidão. Brandai-lhe, a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Bem, verso 3 diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Isso aqui se cumpriu aqui, São Mateus capítulo 3. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz, foi lá onde nós lemos: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província descente Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, quando João cumpriu isto, saiu pregando, isso aqui virou uma história, porque a profecia se cumpriu. Vocês estão entendendo, amados? Você pode ficar pensando um pouco diferente, mas eu já vou enquadrar você na palavra de Deus. João Batista, quando ele cumpriu o que estava escrito dele, ele virou uma história, não era mais profecia, porque se cumpriu a profecia ali. Então, Gênesis capítulo 3, eu quero que você observe, ali tem duas profecias em Gênesis capítulo 3. Tem uma profecia verdadeira e uma profecia falsa. A profecia verdadeira foi: no dia em que vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer. E quando eles comeram do fruto proibido, que não era para comer, eles morreram. Então, quando se cumpriu a profecia, ali virou uma história lá, aquilo lá. Nós contamos a história do acontecimento de Adão e Eva, que aconteceu com eles. Agora veio a serpente e disse: assim disse o Senhor, no dia em que vocês comerem do fruto que está no meio do jardim, vocês vão morrer. Em outras palavras, mas agora, se vocês comerem, não vão morrer. Ele só acrescentou um não ali. E, no entanto, essa profecia da serpente foi falsa, porque eles morreram. Vocês estão entendendo? A verdadeira foi de Deus, a falsa foi da serpente. Porque aquilo que Jesus falou, que Deus falou, se cumpriu. Aquilo que a serpente falou, não se cumpriu. Deu ao inverso daquilo que ela viu. Então, nós observamos que no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, está outra profecia de Deus ali, dizendo que Deus ia colocar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Hoje eu preguei uma parte aqui no rádio, estava mostrando, que se há uma inimizade da semente da serpente, da semente da mulher, é porque eles não se acertam, não combinam. Eles não podem viver, dois que brigam, dois que são inimigos, não podem viver juntos, tá certo? Porque senão eles vão acabar brigando cada vez mais, vão acabar se matando. Então é uma inimizade entre a semente da mulher, que a semente da mulher é Jesus. Mombrana nos ensina que a semente da mulher é Jesus.
Então, a semente da serpente vamos dizer assim, Judas Iscariotes. São duas sementes que surgiu ali do Éden e se desencadeou e veio. Mas quando Jesus foi para a cruz, bem, voltando lá de novo, diz assim, ó, que a semente da serpente ia ferir o calcanhar da semente da mulher, mas aquele da semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Vocês entenderam? Então quando se cumpriu em Mateus 27, sobre a morte de Jesus, que a semente da serpente feriu o calcanhar, quer dizer, a morte que Jesus passou ali no corpo, ali na cruz do Calvário, foi a ferida que a serpente deu nele, mordeu no calcanhar. Mas quando ele desceu à sepultura e ressuscitou, ele foi lá no inferno e pisou na cabeça da serpente. Você está vendo? A maior derrota de Satanás foi ali na cruz. Que Jesus foi lá no inferno e desarmou ele, testemunhou para aquelas almas que estavam lá. Então, quando se cumpriu isso, ali virou a história. Nós contamos uma história do que aconteceu ali no Calvário. Vocês estão compreendendo, amados irmãos? Então, nós observamos que o que identifica o falso, quem sabe o que identifica o falso? O que identifica o falso é o verdadeiro, né? E o que identifica o verdadeiro também é o falso. Porque se não houvesse nada de falso, tudo fosse verdadeiro, o profeta chega dizendo assim, ó, quase que não teria nem graça. Se fosse tudo cristão, né? Todos são, nunca tivesse uma doença, nunca tivesse nada de errado, até não teria muita graça, disse o profeta. Por quê? Porque o bom é quando você luta e você conquista a batalha através de uma luta árdua. E é isso que nós temos lutando dia após dia contra as hostes infernais das maldades em lugares celestiais, lugar celestial é a Bíblia. Você luta, batalha contra as hostes infernais que não quer que você obedeça à palavra de Deus, não quer que você viva uma vida correta, não quer que nós obedeçam o que o Senhor Jesus Cristo tem dito. Então agora, Mateus 24, Jesus relatou que ia surgir muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, e se possível foram, enganariam até os próprios escolhidos. E quantos falsos profetas têm se levantado? E se a gente falar sobre o falso, tem que falar sobre o verdadeiro também, porque não tem só falso. Se tem falso é porque tem o verdadeiro. Vocês estão compreendendo, amados? Então nós observamos que quanto profeta falso tem se levantado. E por se levantar muitos falsos profetas, é que está dando a confusão que está hoje, religiosa. Porque quando se levanta mais do que um homem na liderança espiritual, dá confusão. Você sabe por quê? Porque cada homem ele tem uma ideia, cada um tem um pensamento. Se tem 10 cabeças, é 10 pensamentos. E cada profeta ele quer vir trazendo, se destacando perante o povo, para ele ter um grande nome, um renome. E daí um já fala aqui, o outro fala ao contrário, outro fala ao contrário, então vira na confusão que tem virado nesse tempo que nós estamos vivendo. Você está vendo? Mas Deus tem um profeta verdadeiro. Você está vendo? Deus tem um profeta para falar a sua palavra, por isso que a noiva não tem confusão para ela. Porque Deus tem uma cabeça, e essa cabeça que ele usa na face da terra, chamado profeta, é para liderar o povo. Quantas vezes já foi citado aqui nesse púlpito sobre a graça ali no deserto? A graça ali no deserto proveu, naquela mensagem virando em direção ao norte, né? Quanto proveu 3 coisas ali no deserto. Você está vendo? O cordeiro pascual, o anjo e o profeta. A coluna de fogo, né? Que era o anjo e o profeta Moisés. Estavam ali no deserto ali. O cordeiro para ser oferecido em sacrifício deles. Cordeiro natural, um bichinho lá, né? O anjo para guiar eles pelo caminho.
que era a coluna de fogo que ia, vocês sabem disso, né? E o profeta para ser o instrutor deles. Mas mesmo assim, tendo o cordeiro, o guia e o instrutor, eles agiram mal diante de Deus e preferiram um rei, preferiram um homem. E eles olhavam lá na distância e enxergavam a terra prometida. E enxergando a terra prometida, disse o profeta, 2 ou 3 dias mais ou menos, ou 4 que fosse, eles chegariam lá a pé. E se fosse de carro, cabo de 2 horas, 2 horas e poucas, eles estariam lá. Mas eles mal sabiam que eles estavam há 40 anos longe daquela terra. Vocês estão entendendo? E ali eles rodearam a terra, rodearam aqueles montes e levaram 40 anos para chegar lá na terra prometida, aonde eles tanto anelaram chegar. Vocês entendem? Então, nós temos o Cordeiro de Deus, Jesus, a palavra hoje, né? Nós temos o anjo, a coluna de fogo, a mensagem. E nós temos o profeta, William Branham, que é o nosso instrutor na palavra também. Ele nos instrui, nos orienta como devemos fazer para caminhar sobre a palavra de Deus. Então, por isso que um povo, disse o Salomão, que um povo sem profeta, ele se corrompe, ele se dispersa. E nós sabemos disso que é verdade. Quantas igrejas bonitas que se levantam e parece que aquela é a verdadeira. Daqui um pouco ela está tudo dispersada espiritualmente, não tem nada de Deus ali dentro, e o mundo invade e as coisas vão chegando e eles não sabem nem mais que rumo tomar, ficam perdidos sem saber mais o que fazer. Estão ali simplesmente para ser um membro de uma igreja, mas eles não sabem de onde vieram, não sabem onde estão e nem para onde estão indo. E o irmão Branham disse, o único livro que mostra para nós isso é a Bíblia. A Bíblia mostra de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Então é somente nós observar ela que nós sabemos certinho, amados irmãos, da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Eu sei se eu vou para o inferno ou não. Se você estuda a Bíblia, se você lê as mensagens, você sabe se você vai para o céu ou vai para o inferno. É isso, é a única maneira que nós temos para se identificar. Então agora, você lê a Bíblia, lê a mensagem, e daí compara com o que você lê com o que você vive, com a sua maneira, e você já sabe quem você é, você sabe para onde você vai, se não se posicionar na palavra de Deus, amados irmãos. E nós temos exatamente nessa hora, neste momento de desenvolvimento, né? Então, todas as profecias do Velho Testamento, elas vieram sobre Jesus, elas vieram se cumprir em Jesus. Vocês estão entendendo? O que era para Jesus, veio para Jesus. O que era para outros profetas, veio para outros profetas. Por exemplo, voltando em Isaías. Isaías, ele tem 66 livros, capítulos, e a Bíblia tem 66 livros. Então, esses 66 capítulos de Isaías, cada capítulo ele fala de uma parte da Bíblia. Ele fala de Isaías, foi o único profeta que, de irmão Branham, que falou de toda a Bíblia, foi o profeta Isaías. E quando chegamos, você sabe isso aqui, decora e salteado, mas eu vou passar por aqui para mim chegar num ponto aonde vocês vão ver algo muito interessante. Isaías 7, verso 14, a Bíblia diz ali: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Agora em Mateus 1, 21, 1, 23, a Bíblia diz assim ali: e ela dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então estava Isaías 7, 14 se cumprindo em São Mateus 1, 23. Isaías 9, 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Estava falando de quem? Estava falando de São Mateus 1, 21. E ela dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Jesus. Coloque o nome dele Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Então se cumpriu ali, deixou de ser profecia, Isaías 9 e Isaías 7. Ali em São Mateus 1, 21 e 23. Deixou de ser profecia. Agora ali já virou história. Tá certo, irmãos? E vamos prosseguindo. Já vou ver com vocês aqui, ó. Nós observamos que quando, voltando sobre João Batista, ele estava ali para cumprir as profecias. Malaquias capítulo 3, está escrito: eis que vos envio o meu anjo diante de mim, e preparará o caminho. Você já leu isso? E lá em Mateus também 3, nós encontramos que o anjo do Senhor veio preparando o caminho, que foi João Batista. Então, vamos dizer, Mateus 3 já virou história. Nós ficamos contando história do que aconteceu lá atrás, porque são profecias cumpridas. Malaquias 3, também nós encontramos que fala de São Mateus 17, 11. Quando os discípulos falaram para Jesus dizendo: por que os escribas dizem que é mister que Elias venha primeiro? Jesus disse: ele já veio. Falou lá e veio. Então quando Jesus disse já veio, isso aqui virou história. Já está no passado. Vocês estão entendendo? Malaquias 4, 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vocês estão entendendo? Mateus 17, 11, o segundo ministério de Elias, diz assim: mas na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E esse Elias que virá primeiro, esse seria no futuro, um que passou e o outro que viria. Você está entendendo? Então ali já não era profecia cumprida, mas uma profecia dita, falada por Deus, por Jesus ali, que esse Elias haveria de vir. Vocês estão compreendendo? E esse Elias que veio, ele se enquadra, sabe aonde? Ele se enquadra em Apocalipse capítulo 10 e verso 7. Vocês estão vendo? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo. Então Apocalipse 10 era uma profecia. É ou não é? Porque disse nos dias da voz, e ali não era a voz do sétimo anjo. A voz do sétimo anjo Apocalipse 3, verso 14, aonde o sétimo anjo viria com a carta para a igreja do Novo Testamento, que somos nós, para a noiva dos últimos dias. Foi aquela carta de Apocalipse 3, 14. Eis que o anjo do Senhor, o sétimo anjo, teria a responsabilidade de preparar uma noiva para o Senhor. Por isso que o irmão Brana teve aquela visão na mensagem, escolhendo uma noiva, senhores, este o tempo, outras mensagens lá, que ele viu aquela noiva vindo, entrou naquela visão, viu aquelas desfiles daquelas mulheres mal vestidas, parecia que tinha só uma folha de figo na frente, toda despida, pelada, lá vamos usar a palavra mais correta, e ele veio, o irmão Brana se apavorou: meu Deus, será que eu vou ter que apresentar a Deus uma coisa como essa? Tanto que eu lutei, tanto que eu batalhei, e agora aí? Então veio passando a noiva de cada nação, e veio vindo, aquelas coisas que não dava nem para olhar. Mas daqui um pouquinho a voz disse: agora se prepare que a noiva vai vir. A noiva verdadeira vai vir. E veio aquelas damas bem vestidas, cabelos compridos, umas verdadeiras santas, na fila que era uma atrás da outra bem certinho. Essa aqui é a noiva.
vamos dizer, a noiva de Jesus Cristo é esta aqui. E alguém, uma lá saiu da fila, então houve o grito ali: não saia da fila, fique na fila. Por quê? Não saia da fila, você é noiva. Não sai da palavra, não sai da mensagem, não sai dos ensinamentos. Fica firme naquilo que você tem aprendido. Deus tem te abençoado, Deus tem te dado. Então nós observamos que ali veio a noiva. Lá no 7 de Apocalipse, João já tinha me visto lá. João viu vocês lá. João viu a noiva lá atrás, há quase 2000 anos atrás, gente. Então pensa bem, você não é de hoje, você não é de agora. Você já existia na visão de Deus. Deus já sabia a cor da tua roupa, Deus já sabia a cor da sua pele, Deus já sabia quantos dias você ia viver na face da terra. Você entende? Então, estava ali. E nós observamos que Apocalipse 10, 7 não havia cumprido ainda. Agora, voltando a Apocalipse 10, 1. João viu o anjo forte descendo do céu, vestido com uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. É certo que está escrito ali ou não é? Ele viu. E no ano de 1963, lá nos Estados Unidos, desceu aquela grande nuvem. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta disse que aquela ali foi o cordeiro descendo para abrir os selos ao profeta. Muitas outras mensagens o profeta fala isso, que foi o cordeiro descendo para abrir os selos, revelar os segredos ao profeta. Por que descendo? Porque lá em Apocalipse capítulo 5, nós encontramos que o livro estava fechado. Mas ali, em Apocalipse 10, já vai descendo com o livro aberto. Isso quer dizer, não é um livro como esse que nós temos aí, um livro aberto. Às vezes a pessoa pensa um livro aberto. Não, ele vinha vindo com a revelação. Vinha trazendo o desvendar das escrituras, o profeta, para o profeta passar para a noiva. Então existe muito barulho em cima da nuvem misteriosa aquela, mas aquilo já virou uma história, gente. Aquilo lá já virou uma história. 1963, quando desceu, já virou história. E as pessoas ficam batalhando, quebrando cabeça, dizendo, ali já foi a abertura da palavra em 63. E as pessoas ficam quebrando a cabeça que agora, a abertura da palavra é agora, mas que agora, gente? Isso aí já é história. Isso as pessoas ficam boquiaberta, pensando quanto nós ouvimos aqui, sabemos de cor e salteado sobre isso. As pessoas pensam que fico batalhando, fico quebrando cabeça em cima de uma coisa e outra, mas isso aqui virou história, já é a história que estamos contando. Contando a história da nuvem, contando a história do profeta, contando a história do que aconteceu com o profeta lá atrás. Contamos que o profeta, história desse homem santo que apareceu, teve um dom de cura, um dom de profecia, esse homem que trouxe a palavra, chamado Ilumbrana, cumprindo as escrituras. Ficamos contando a história do homem. Agora eu pergunto para ti, você está vivendo o que esse homem, aqui esse homem pregou e ensinou? Porque a mensagem não vira história. A Bíblia não vira história. Ela só vai virar história depois que a noiva sair daqui. Os ensinamentos dessa mensagem não viram história. Mas vira história, o profeta virou história agora. E nós contamos a história do irmão Branham. As pessoas contam a história do irmão Branham, que o irmão Branham ressuscitou, fez uma ressurreição, e corre, e se emociona, e pula, mas de repente a vida dele não está 1% daquilo que o profeta viveu lá. A santidade do profeta não vai adiantar nada para nenhum de nós aqui, meus irmãos. A santidade do profeta foi útil e boa para ele ter salvação da alma, porque ele viveu correto, viveu cada ponto das escrituras. Mas e eu? E você? Não adianta correr para um lado e para o outro,
Como um dia eu preguei aqui, ó, aqui também, não sei se preguei, eu já falei muitas vezes, não adianta a pessoa sair daqui, pagar caríssimo, viajar de avião, arriscando a vida, cair o avião no mar, no deserto ali, e ir lá em Jerusalém, e deitar dentro do túmulo de Jesus, e rolar para lá e para cá, até pousar lá dentro, pode pousar deitado, mas se ele não viver a palavra de Deus, para ele não vai adiantar nada aquilo. Se ele não viver o que está escrito na Bíblia, aquilo é coisa tudo em vão, gente. Essas viagens para Jerusalém, para Israel, para lá e para cá, isso tudo em vão. É melhor, como disse o profeta, ficar lá atrás do morro, carpindo, lavrando, mas ter Deus do coração, do que viver uma vida enganosa. Vocês estão compreendendo? Então, no ano de 28 de fevereiro do ano de 1963, se cumpriu a profecia de Apocalipse 10, 1. E ali virou história. E nós ficamos contando a história e se emocionamos. Oh, o profeta disse, vira para o outro lado, que você vai ver o rosto de Cristo. E essa abertura da palavra, gente, que tenha, agora, vamos dizer assim, ó, um ensinamento sobre a abertura da palavra para os últimos tempos. Você sabe o que eles dizem? Que agora a descida da nuvem de 2000, esqueci até da data que nós estamos vivendo, o ano. 2018. Diz que agora é a descida novamente 2018. Agora que a nuvem foi virada para verem o rosto de Cristo, mas que atraso. Se o irmão Branham mostrou e eles viraram e viram o rosto de Cristo, pessoas que nem crente não era lá. A ciência viu isso, pendurou lá, tá em todo mundo aquela foto lá, gente. Pessoas que nem conhecem a Deus, sabia que se virando para o lado, ela via o rosto de Cristo ali, o pessoal que crendo na mensagem não viram ainda. Misericórdia, gente. Estão tão atrasados. Por que isso? Por falta de revelação, eu acho. Sei o que acontece. Irmãos, nós observando a palavra de Deus, Apocalipse 10, que ia se cumprir. E se cumpriu na pessoa do irmão William Martin Branham, né? Tudo o que dele estava escrito. Não sei se vocês observam. Na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Parágrafo 106, 306. Eu não me recordo. Você lê essa mensagem, você vai achar. Você sabe o que está dito ali? O irmão Branham disse que Jesus veio para cumprir a manifestação da palavra dos profetas. Então Jesus é a palavra manifestada dos profetas. É ou não é? Claro, porque quando eles profetizaram a respeito de Jesus, quando Jesus veio, se cumpriu nele. E o irmão Branham disse que cada profeta que saiu é a palavra manifestada de um outro profeta. Você está vendo? Então, o irmão Branham é a palavra manifestada de Malaquias, de Malaquias, de Jesus, de todos os profetas que profetizaram sobre o de João, do anjo. Todos que profetizaram a respeito do quarto ministério de Elias, veio se cumprir no profeta, porque era profecia verdadeira. E sendo uma profecia verdadeira, irmãos, ela tem que se cumprir. Vocês estão entendendo? Então agora, nós contamos história. Nós contamos a história do irmão Branham, mas nós contamos a história de Pedro, contamos a história de cada um, de Mateus, o que eles foram, o que eles fizeram, a maneira que eles agiram, como eles foram companheiros de Jesus. Irmãos, como eles obedeceram a Jesus, nós estamos contando a história. Agora, a única coisa que nós não podemos ficar na história, nós temos que ficar no ensinamento que eles... Você está vendo? Porque o William Branham, ele virou, sabe o quê? Virou uma história e um álbum de fotografia. É ou não é? Sim,
corpo de William Branham virou uma história e um álbum de fotografia. Nós só vemos foto do profeta, foto aqui, foto ali, foto aqui, foto ali. Do irmão Branham, álbum de fotografia. Mas a mensagem que ele pregou, o ensinamento de Deus que ele trouxe, isso é para mim, é para você, é para preparar a noiva na face da terra. Isso sim não pode virar história enquanto nós estamos vivendo aqui nessa dimensão chamada mundo. Mas agora vai chegar um dia que você vai virar história, vai virar um álbum de fotografia também. Você sabia disso? É só você botar um casaco de pau, como diz o velho ditado, que já vai virando um álbum de fotografia. Dali uns 15 dias, o neto vai buscar, o filho vai buscar. Esse aqui era o vô, esse aqui era o pai, a mãe, esse aqui era a tia. Conta a história do fulano, o irmão. Está aqui, esse aqui era. Mas ele já está lá do outro lado. Vocês estão vendo? Então, por isso que nós devemos valorizar agora o que nós temos, porque daqui um pouco não adianta não poder fazer mais nada. O irmão Branham lamentou, ele disse, eu lamento, já estou nos meus 50 e poucos anos e não tenho feito nada para Deus. Gente, eu me desespero. Eu queria ter vamos dizer assim, eu me desespero, eu queria ter uma oportunidade de, não sei nem explicar, de passar para cada pessoa esta mensagem que Deus tem nos dado. Mas nós somos limitados, eu passo aqui, passo ali, temos programa de rádio, temos pessoas, entrega de folheto, temos pessoas na rua, temos para lá e para cá. Gente, mas o mundo precisa, esse dia eu preguei ali no rádio, eu disse, o mundo não precisa de religião, o povo não precisa de religião, a religião tem demais, gente. O que o povo está em necessidade é da palavra, da mensagem de salvação. É isso. Eu quero pregar no próximo dia uma mensagem intitulada O Deus Preocupado. Sabe que Deus se preocupa? O Deus preocupado, vou pregar daqui uns dias. Olha, eu vou ler aqui, vamos ver se eu começo a virar a folha para cá e para lá, e no fim da história eu me perco tudo aqui, mas vamos achar, eu vou achar aqui. É na mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Diz aqui, surgirão falsos profetas, falsos cristos, e mostrarão grandes sinais e maravilhas, de maneira que enganariam os escolhidos, se fosse possível. As pessoas continuam em dúvida, e como sempre a igreja está igualmente confusa. Quanto mais religião, mais confusão. É isso, né? E a ciência de Tuxo inteiro ainda anda, veja bem, escrevendo artigos e colocando ali nos jornais. Lá longe, lá no Monte Lemmon, as grandes câmeras viram aquilo se levantar de onde estava de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminando. Dá para ir um pouquinho lá. Lá está a costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da maneira que foi, indo diretamente sobre Phoenix, atravessando sobre o Frescote ali, através das montanhas, a costa oeste, e diretamente para onde eu estava indo, diretamente para o Alasca. E lá estava trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo. Olha, e os observatórios todos lá em Tuxo continuam indagando a pesquisa da ciência, tentando encontrar o que é isso. Tão alto que não podia, falando da nuvem, tão alto que não podia nem ter neblina lá. Veja, nada de cerração, nada lá em cima. O que foi isto? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquilo, com aquele halo sobrenatural pairando além das estrelas, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Foi isso que uma vez os magos disseram. Quem foi isso? Deus cumprindo a sua palavra e uma estrela se levantando lá de Jacó. Amém? E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde haveria luzes, irmão, no entardecer. E há 3 anos atrás esse mistério
era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora já é uma história. Porque a profecia cumprida, ela vira uma história. Então veja bem, já é uma história. Já está no passado. Aí, gente. Ela está no passado, ela já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este, senhores? Qual é a estação que nós estamos vivendo? Isso não causa um desespero na nossa alma, no nosso coração? Deus cumprindo a sua palavra, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo, mas todas as profecias que se cumpriram, elas viraram em história. Então agora, nós temos esse direito de analisar as histórias e trazer para o nosso tempo. O que aconteceu lá? Vamos dizer Pentecoste. O que aconteceu em Pentecoste? Que reuniu aqueles, que deu quase 3.000 pessoas, que foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Quase 3.000 pessoas. Aquelas pessoas lá viraram história. Você conta a história dos irmãos lá que aceitaram Jesus. Só que o Espírito Santo que desceu ali, converteu o coração deles, não é história, porque ele ainda é hoje no seu coração, convertendo o povo, transmitindo o entendimento, a maneira de salvação para cada pessoa. Então o Espírito Santo, ele não vira história, porque quando cada igreja, cada era de igreja, ela virou em história, o Espírito Santo saiu ali, ela foi passando de um para o outro. O irmão Branham nos ensina, quando Éfeso se denominou, o Espírito Santo veio para onde? Para Esmirna. Quando Esmirna se denominou, ele veio para Sardes e assim por diante. Veio até chegar na era de Laodiceia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse povo da era de Laodiceia estão quase denominados. Está pouco, gente. Que fica em cima da risca da palavra. Sem interpretação, sem aquelas políticas religiosas. Cada um puxando para o seu assado. Não. As pessoas têm que ser conduzidas na mensagem, na palavra, para eles terem vida eterna. Não é porque você tem que vir aqui para a minha igreja para me salvar. Isso aí é uma loucura. Tem que aceitar a palavra, porque o que foi que Paulo disse para o carcereiro de Filipe lá? De Filipe. O que eu faço para me salvar? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi isso. E o irmão Branham fala naquela mensagenzinha, apanha a caneta e escreva. O irmão Branham disse, se as pessoas, um pecador, chegasse para nós e dissesse, o que eu devo fazer para me salvar, meu irmão, minha irmã? Na primeira coisa, eu já pegava uma caneta e ia fazer uma lista. Você tem que deixar disso, deixar daquilo outro, e parar com isso, parar com aquilo outro. Em vez de fazer que nem Paulo fez, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então aqui está a coisa, meus amados. Nós temos um centro pelo qual nós estamos andando. Tem o caminho alto, o alto caminho, pela qual os imundos não andarão por ele, mas só os santos andarão por ali, mas também nem os loucos errarão esse caminho. É isso que Isaías fala no 35. Existe um caminho, um alto caminho. E o alto caminho é o caminho do rei. O caminho do rei. O rei tem caminho. O rei tem espada para armar seus profetas. Está certo? O rei tem palácio para a noiva, para a rainha. O rei tem tudo, gente. O rei tem morada, o rei tem cidade para você. O nosso rei tem tudo para nós. Agora isso aqui depende de eu, depende de você pegar e adquirir isso. Tá certo? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Incline sua cabeça. Ore comigo nesta hora. Jesus, é tão bom meditar naquilo que o teu profeta nos ensina, nos diz como devemos fazer, como devemos agir,
E nessa tarde viemos aqui exatamente para isso, para nós ouvir a Bíblia, ouvir a mensagem que o profeta ensinou, e nós chegarmos aqui, Senhor, de uma maneira especial, porque nós não queremos ficar fora do arrebatamento, nós não queremos ficar fora desse grande evento, meu Deus, que, Senhor, que vai acontecer, que ainda não virou história. O arrebatamento ainda é uma profecia para ser cumprida. Isso não virou história, meu Deus. E eu quero estar nesse grande evento. Essa igreja precisa estar nesse grande evento, porque se nós não estaremos aí, Senhor, estaremos todos perdidos. Tem muitas e muitas profecias, meu Deus, cumpridas. Tem outras para se cumprir, ó Deus. Mas o tempo não permite nós falar de todas elas. Somos limitados dentro do tempo. Jesus Cristo, nosso Deus, entregamos a Ti nesta hora. E tudo o que foi feito, tudo o que será feito, meu Deus, é para engrandecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.